Olá, meu nome é Lucas Kazumi Katonaga. Eu sou aluno orientado pelo professor Douglas Gouveia, do Departamento de Engenharia de Materiais e Metalúrgica da Escola Politécnica da USP. Nossa pesquisa aí teve o título de Segregação de íons na superfície de aluminato de magnésio em excesso. Nossa motivação partiu aí da questão do aluminato de magnésio, que é mais conhecido como espinélio de magnésio, ser um óxido cerâmico de grande importância na indústria, devido às suas propriedades interessantes como alto ponto de fusão, resistência a choque térmico, alta resistência mecânica e transparência a comprimentos de onda entre ultravioleta e infravermelha quando denso e isento de porosidade. Também em relação aos materiais nanométricos, que possuem normalmente propriedades diferenciadas em relação aos materiais de maior escala, devido às suas estruturas de dimensões extremamente pequenas. Como objetivos da pesquisa, a gente teve aí como a parte de entender os mecanismos de segregação dos íons de alumínio e magnésio em excesso no aluminato de magnésio nanoestruturado e analisar a nanoestabilidade do pó cerâmico, tendo em vista a densificação durante a sintetização e a sua transparência final. A metodologia empregada, né, então, para a sintetização do aluminato de magnésio, utilizamos o método Pechini aí com um becker de 5 litros sobre uma base aquecedora com agitador magnético e juntamente de um termômetro. Para a produção da resina, adicionou-se aí ao becker 3 mols de ácido cítrico juntamente com 6,19 mol de etileno-glicol sob uma agitação constante até 70 graus Celsius. Ao atingir essa temperatura, adicionou-se 1 mol de nitrato de alumínio não hidratado e, em seguida, aqueceu-se a solução até 110 graus Celsius para remover o excesso de solvente e polimerizar a resina. Durante esse aquecimento, também foi adicionada água destilada, a fim de controlar a viscosidade da resina para melhorar seu manuseio posterior. O mesmo procedimento foi utilizado para a produção da resina de magnésio, nas quantidades aí de 3 mol de ácido cítrico, 6,19 mol de etileno-glicol e 1 mol de nitrato de magnésio hexaidratado. Definimos que seriam analisadas 3 amostras, as proporções de 0,95 para 1, 1 para 1, 1,05 para 1, de óxido de alumínio e óxido de magnésio, respectivamente, entendendo que mesmo essas pequenas variações teriam diferença aí no resultado. É, falando da parte de calcinação, a gente fez a calcinação das resinas em duas etapas, né? Então, primeiro misturando as resinas de alumínio e magnésio no becker de 1 litro sob aquecimento a 60 graus e agitação mecânica constante para homogeneização. E em seguida, essa resina foi levada para a primeira calcinação a 450 graus por 5 horas, com uma rampa de aquecimento de 3 graus Celsius por minuto e resfriamento até o forno atingir a temperatura ambiente. Ao final, a gente obteve um sólido quebradiço com aspecto de carvão, que foi triturado com grau e pistilo uniformemente até ter um aspecto de pó acinzentado. Esse pó foi então disposto igualmente em pequenos pratos de alumínio espalhados na superfície, de modo a maximizar sua área de superfície, e passou-se aí para uma segunda etapa de calcinação, levando os pratos de alumínio ao forno a 850 graus por 12 horas, com uma rampa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto e o resfriamento do forno até a temperatura ambiente. Ao final das queimas, né, que foram feitas com alto fluxo de ar dentro do forno, a gente obteve um produto final de aluminato de magnésio com aspecto de pó branco. Para a caracterização das resinas e do pó de aluminato de magnésio, a gente fez uma análise química por um espectrômetro de emissão óptica, né, no método ICP-OES, com um espectrômetro da marca Horiba, de modelo Ultima Expert. E nos pós de aluminato de magnésio, essa amostra foi preparada aí por fusão de tretaborato de sódio. Na análise química, a gente teve aí em relação à resina polimérica, uma concentração de alumínio e uma concentração de magnésio, conforme a gente pode ver na tabela, corroborando com o resultado esperado do método Pechini, com um grande controle de estequiometria, que é imprescindível para a síntese do aluminato de magnésio, dado que as amostras que foram analisadas têm teores muito próximos. Em questão do aluminato de magnésio, a gente vê aí que a gente obteve essas quantidades tanto de mols de óxido de alumínio quanto de mols de óxido de magnésio, e conforme o resultado da análise, a gente pode perceber que se tem uma grande precisão na calcinação em relação à estequiometria das resinas. Como resultado da análise química das resinas, percebe-se aí que o método Pechini foi uma escolha assertiva para esse experimento, dada a precisão necessária pelas pequenas variações na estequiometria, e que o processo de calcinação feito em duas etapas escolhido é adequado para se produzir o aluminato de magnésio, que foi obtido aí com os aspectos esperados. Infelizmente, dada a situação de pandemia de Covid-19, não foi possível finalizar o projeto do modo que foi inicialmente desenhado. Na parte dos agradecimentos, gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela bolsa, ao Departamento de Engenharia de Materiais e Metalúrgica e ao meu professor orientador, professor Douglas Gouveia.